Os dispositivos de drenagem são implantes que são colocados no olho e servem para baixar a pressão intraocular, assim atrasando a progressão da doença do glaucoma e atrasando a perda de visão. Esta cirurgia é uma cirurgia que habitualmente não é a primeira linha, é habitualmente deixada para fases mais tardias, muitas vezes após outras cirurgias terem sido realizadas. Mas há, efetivamente, alguns tipos de glaucoma ou algumas situações em que pode ter indicação logo desde o início. É uma cirurgia invasiva, mas também por isso consegue ser eficaz. Quando é que devemos operar doentes com glaucoma? Sobretudo quando está a haver progressão da doença, apesar da pessoa estar com o tratamento de gotas e ou laser já no máximo. Outras situações em que podemos ter que operar mais cedo é quando a pessoa não tolera os efeitos secundários das gotas ou em alguns casos específicos de glaucoma em que sabemos que as gotas e ou o laser não serão suficientes ou não são eficazes. Os dispositivos de drenagem são um implante que é colocado na superfície do olho, escondidos pela pálpebra de cima. O que se faz é colocar um tubo dentro do olho, na parte anterior do olho, que vai drenar o líquido que lá está, que se chama humor aquoso. Isso vai criar uma via alternativa de drenagem porque a via natural não está a funcionar. O líquido segue então pelo tubo para a parte externa do olho, onde se encontra um implante que é suturado na parte branca, que é a esclera. E depois é recoberto por uma película que o olho tem, natural, que é a conjuntiva. Portanto, cria-se um reservatório de drenagem do líquido do olho, escondido pela pálpebra superior. Uma das vantagens da cirurgia com estes implantes ou válvulas é o facto de não depender tanto da cicatrização do corpo humano. Ao contrário da trabeculectomia, em que se houver uma cicatrização em excesso, a cirurgia fecha. Neste caso, como o implante é feito de silicone e o tubo é de silicone, mesmo que haja cicatrização, vai continuar a haver drenagem. Dependendo do tipo de olho e do tipo de doente, podemos optar por anestesia local ou anestesia geral. Em ambos os casos, a cirurgia é feita de forma indolor. Demora cerca de 1 hora, mas é preciso contar sempre com um tempo de pré-operatório e também uma recuperação logo no mesmo dia após a cirurgia. Na grande maioria dos casos não é preciso internamento. A pessoa pode ir para casa e voltar no dia seguinte à consulta. Antes da cirurgia, pode ser necessário alterar as suas gotas para melhorar a superfície do olho e prepará-la para a cirurgia. Pode também ser necessário parar alguns comprimidos, nomeadamente os anticoagulantes ou aqueles que servem para tornar o sangue fino para diminuir a hemorragia durante a cirurgia. Também será necessário uma avaliação mais geral, com umas análises e um eletrocardiograma, para perceber se está pronto ou pronta para ser operado. Como é uma cirurgia intraocular, existe sempre o risco de infecção, mas esse risco é diminuído porque usamos antibióticos durante a cirurgia e também após a cirurgia, sob a forma de gotas e pomadas. No primeiro dia e nos primeiros dias após a cirurgia, pode haver uma perda de visão transitória devido a uma ligeira hemorragia e também ao olho ficar bastante mole por causa da cirurgia funcionar muito numa fase inicial. Outra complicação que pode surgir é a visão dupla, porque o implante é colocado entre dois músculos que mexem o olho e, portanto, numa fase inicial pode haver visão dupla, mas na maioria dos casos isso depois resolve espontaneamente. Durante as consultas de pós-operatório, serão removidos os pontos que são suturados durante a cirurgia à medida que o olho permitir. A recuperação demora sempre algumas semanas a meses e irá ter que ir a consultas de pós-operatório pelo menos durante os primeiros 3 meses. Durante esse período, será necessário fazer gotas e pomadas para reduzir a inflamação e impedir uma infecção, e a frequência dessas gotas e pomadas vai sendo reduzida durante as consultas. Pode continuar a fazer atividades ligeiras, pode caminhar, ler, estar ao computador, ver o tablet ou o telemóvel, se bem que o olho vai se sentir um pouco mais cansado do que era antes da cirurgia numa fase inicial. Deve evitar sempre esforços físicos intensos. Apanhar coisas do chão, colocar a cabeça para baixo, como por exemplo em atividades como yoga ou pilates, não deve ser feito.
A retoma do seu trabalho vai depender do tipo de olho, do tipo de glaucoma e da evolução da cirurgia. Mas, em média, ao fim de 1 a 2 semanas já pode voltar ao seu trabalho. Depende sempre também se é um trabalho ligeiro, como estar sentado numa secretária, ou um trabalho que exige um esforço físico mais intenso, em que aí podemos ter que necessitar de repouso durante mais algum tempo. Caso tenham mais dúvidas ou necessitem de mais esclarecimentos, podem sempre encontrar-me na página de contactos.